Audiovisualmente na área. Sou Daniel Moza e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um especial para um dos personagens mais famosos de uma das franquias mais famosas do cinema, Indiana Jones, que conta a história de Henry Jones Jr., um arqueólogo e professor de universidade que tem um grande conhecimento sobre culturas antigas. E quando não está dando suas aulas de arqueologia, está caçando as mais valiosas e misteriosas relíquias ao redor do mundo, utilizando o seu nome de aventureiro, Indiana Jones. E esse personagem foi criado por George Lucas, o mesmo criador da saga Star Wars. E a partir de sua experiência com os filmes do Star Wars, ele não quis ficar na direção e na produção. Quis focar em estar por trás de tudo do filme e deixar a direção para outros diretores experientes. E neste caso, ele escolheu ninguém menos que Steven Spielberg, que também ajudou a moldar e construir esse personagem tão icônico. E no cinema, ele foi interpretado por Harrison Ford, que na época estava no seu auge, que trouxe para o personagem seu estilo próprio de atuação, que conseguiu deixar esse famoso aventureiro mais carismático e interessante ainda. E essa saga de filmes trouxe muitos elementos que ficaram marcados na cultura pop e na história do cinema, como o figurino do personagem, a jaqueta de couro, seu chapéu, também seus acessórios, como o seu chicote e até a mochila que ele carrega, seus apetrechos. Enquanto que a parte musical ficou nas mãos de ninguém menos que John Williams, que eu até já fiz um vídeo dele aqui no canal. É um dos maiores compositores de músicas de trilhas sonoras de filmes, que ele fez a música do Jurassic Park, do Tubarão, Superman, Harry Potter. E aqui ele criou uma trilha sonora muito marcante e que praticamente se tornou o hino dos filmes de aventura. E agora, como o dia 30 de junho está chegando nos cinemas a nova aventura do Indiana Jones, eu decidi fazer aquele resumão para aquelas pessoas que querem ver o novo filme, mas querem saber o que aconteceu nos outros e não vão dar tempo de assistir todos. Então não se preocupe que eu vou trazer todos os detalhes aqui nesse vídeo. E se você quiser assistir todos os filmes, aproveita que eles estão todos disponíveis no Disney Plus até o dia que eu estou gravando e vai logo curtindo esse vídeo para ajudar a divulgar o meu trabalho. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também me siga nas redes sociais @audio.visualmente no Instagram e @audiovisualmente1 no TikTok, que eu estou postando coisas inéditas nessas redes sociais. Então bora deixar de enrolação e começar esse vídeo. Começando com a primeira aventura do Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Começa o filme nos anos 30, em uma expedição em uma floresta no Peru, onde conhecemos o nosso herói, que tem uma entrada que é no mínimo marcante. Começando todo de costas, todo misterioso, decifrando um mapa, e quando um dos seus guias tenta atirar nele pelas costas, ele usa seu chicote para desarmá-lo. E depois ele se vira e vai lentamente para uma clareira para nós podermos conhecer o seu rosto. E junto do seu outro guia, que foi interpretado por Alfred Molina, quando ele ainda estava no início de sua carreira, eles encontram um templo antigo. E lá eles têm que passar por um salão cheio de armadilhas. Até encontrarem o que eles foram buscar, um ídolo feito de ouro. E aqui nós temos a primeira cena clássica, onde ele tenta trocar o ídolo do seu altar por algo do mesmo peso. Por um segundo ele consegue e acha que está tudo bem, mas depois vemos que não deu certo e ele tem que escapar, pois
a caverna começa a desmoronar e as armadilhas começam a atirar tudo em cima deles. Na correria, ele entrega o objeto para o seu guia e este o deixa para morrer. Só que ele acaba morrendo, pois acidentalmente ele cai em uma das armadilhas mortais. Enquanto isso, o protagonista tenta se salvar e sair daquele local e encontra o seu segundo momento icônico, quando ele foge da famosa bola de pedra gigante. Ele consegue sair de lá, mas ele dá de cara com o outro guia que tentou acertar ele pelas costas e descobre que ele foi capturado por uma tribo nativa. E junto deles está o outro arqueólogo que é seu rival, René Belloc, que é interpretado por Paul Freeman, que rouba o ídolo dele e, conhecendo o idioma da tribo indígena, os convence a perseguir Jones. E agora o aventureiro tem que fugir para se salvar deles também, até que consegue sair daquele local com a ajuda de um amigo que está esperando ele em um hidroavião. E nessa cena nós descobrimos que ele enfrenta várias coisas perigosas, mas tem medo de cobras. Tempo depois, Jones volta a lecionar no Marshall College, até que um dia ele é interrogado por 2 agentes da inteligência do exército. Eles informam que os nazistas estão atrás do seu antigo mentor, Abner Heavenwood, pois os nazistas sabem que ele é um especialista na antiga cidade de Tanis, no Egito, e que ele possui o bastão de Ra. E com essas informações, Henry já deduz o que os inimigos estão procurando: a sagrada Arca da Aliança. E de acordo com a lenda, foi o recipiente que conteve os 10 mandamentos, onde os nazistas acreditam que, se conseguirem a arca, seus exércitos serão invencíveis. E o bastão de Ra é a chave para encontrar o Poço das Almas, uma câmara secreta onde a arca está escondida. Os agentes, então, dão permissão para Jones entrar em ação e impedir que os nazistas consigam esse poder. Então ele vai para o Nepal e logo descobre que Abner Heavenwood morreu. E o bastão está de posse de sua filha, Marion Heavenwood, interpretada por Karen Allen. Jones faz uma visita a Marion em sua taberna e ele logo percebe que vai ser uma tarefa difícil conseguir o bastão com ela, de um relacionamento que não deu certo entre eles anteriormente. Ela rejeita a oferta de Jones para comprar o bastão e o expulsa de lá. Mas logo depois, um grupo de bandidos invade o local, comandados pelo comandante nazista Arnold Toth, interpretado por Ronald Lacey. Toth ameaça Marion para conseguir o bastão, mas antes dele consiga machucá-la, Jones retorna e começa a lutar contra os bandidos para poder salvá-la. E no meio da pancadaria, o seu bar acidentalmente é incendiado. E nesse momento, o bastão cai no meio de um braseiro e Toth tenta pegá-lo com sua mão. Só que ele se queima e não consegue obter esse objeto sagrado e sai correndo daquele local para tratar seu ferimento. Enquanto Marion decide acompanhar o Indiana Jones em sua viagem para encontrar a arca, para que ele possa pagar o prejuízo que ele fez em seu bar. Os dois viajam para o Cairo e encontram com o amigo de Indy, Salah, interpretado por John Rhys-Davies, que é um escavador muito experiente. E Salah revela que Belloc, o rival do Indiana Jones, está trabalhando junto com os nazistas e estão cavando procurando o Poço das Almas. Logo depois, no meio da cidade, os nazistas começam a perseguir o casal principal e aí começa uma sequência de ação muito empolgante. E aqui nós temos um destaque para outra cena clássica, quando ele enfrenta
um homem que está se mostrando com seus talentos na espada. E no meio da confusão, Marion é sequestrada pelos vilões e Jones acha que ela morreu em uma explosão de um caminhão. E depois ele ainda descobre que os nazistas conseguiram fazer uma réplica do bastão de Ra, que foi criada a partir da cicatriz que ficou na mão do Todt, naquela hora que ele pegou a relíquia no braseiro. Mas o herói rapidamente percebe que o bastão está incompleto. Então os nazistas estão cavando no lugar errado. Ele e Salah se infiltram no acampamento dos soldados nazistas e, usando seu conhecimento, ele consegue sozinho encontrar o lugar onde está escondido a arca. Depois, Indy descobre que a Marion está viva, mas está sendo feita prisioneira dos seus inimigos. E ele prefere não soltá-la de primeira, pois iria estragar seu disfarce. E depois de muitas tentativas, ele e seu amigo conseguem desenterrar o Poço das Almas e encontrar a arca. Mas Belloq e um outro oficial nazista, o coronel Dietrich, interpretado por Wolf Kahler, chegam no momento da descoberta e pegam a arca para eles e jogam Jones e Marion dentro do Poço das Almas e os deixam trancados lá. Mas é claro que os nossos heróis, com a inteligência que eles têm, conseguem achar uma saída daquele local. Então eles vão para uma pista de pouso, enquanto Jones tem uma briga com um dos mecânicos que quase o derrota. Mas no último momento acontece algo que Jones consegue sair vivo, mas o mecânico não. E no meio da briga eles conseguem destruir o avião que iria transportar a arca até Berlim. Então, com essa dificuldade, os nazistas de última hora têm a ideia de levar a arca de caminhão. Mas Jones não vai deixar isso acontecer e tenta impedir que ela saia daquele local, iniciando uma outra sequência de ação envolvendo carros, velocidade, pancadaria e muita adrenalina. No final de tudo, o nosso herói consegue pegar a arca e planeja levá-la de navio para Londres. E até o momento parecia que tudo estava bem, até que no outro dia um barco nazista intercepta o navio. Belloq, junto com o coronel, conseguem pegar a arca e de novo sequestram Marion. E Jones consegue se esconder e escapar deles e os segue para tentar salvar a sua amada e a relíquia sagrada. Os nazistas então partem para uma ilha isolada e Jones, escondido no barco, os segue. Quando eles estão lá, Belloq quer testar o poder da arca antes de apresentá-la a Hitler. E Jones usa a sua última cartada e quer tentar ameaçar destruir a arca. Mas Belloq não acredita no blefe e Jones acaba se rendendo. Os nazistas então levam os dois para o lugar onde a arca será aberta em uma cerimônia e os prendem em um poste para que eles possam observar o que vai acontecer. Belloq então inicia a abertura cerimonial da arca, que parece conter nada além de areia. De repente, seres fantasmagóricos emergem da arca. Quando essas coisas sobrenaturais começam a acontecer, Jones fala para Marion para ela fechar os olhos e não abrir de jeito nenhum até que tudo termine. Os inimigos então observam admirados aquilo que está saindo daquele recipiente. E mal sabem eles que aqueles espíritos são os anjos da morte. E um vórtice de energia aparece pairando em cima da arca, atirando raios para tudo quanto é lado e acertando os soldados nazistas, matando todos eles. E Belloq, Todt e Dietrich, vendo aquilo, gritam de terror, enquanto a arca derrama toda a sua fúria sobre eles. A cabeça de Dietrich começa a encolher até se quebrar toda, Todt começa a derreter
e o crânio de Belloc explode, enquanto chamas começam a queimar todos os indivíduos que estavam ali presentes observando aquilo, até sugar tudo para a arca e esta é tampada novamente, sendo selada. E enquanto tudo estava acontecendo, Jones e Marion estavam de olhos fechados e não viram nada do que estava acontecendo, e quando abriram seus olhos, viram que suas cordas tinham sido queimadas e eles estavam livres. Depois já é nos mostrado o explorador em Washington capital, conversando com os agentes da inteligência do exército que o informam que a arca está em um local seguro e que será estudada por pessoas especializadas. O que ainda não convence Jones, pois ele acredita que aquele artefato é muito poderoso e não deve estar nas mãos de seres humanos. E o filme termina com a arca dentro de uma caixa sendo guardada em um armazém gigante, onde há inúmeras outras caixas que provavelmente contêm outras relíquias misteriosas. E este filme, quando veio para os cinemas, foi um grande sucesso de bilheteria, de crítica, e também foi muito premiado, principalmente no Oscar. Ele teve 8 indicações, incluindo de melhor filme, e conseguiu vencer de melhor som, melhor edição de som, melhor direção de arte e melhores efeitos visuais. E agora, seguindo para a segunda aventura do Indiana Jones, que é o Templo da Perdição. O filme começa em uma casa noturna em Xangai nos anos de 1935, onde Indiana Jones está negociando com um homem muito poderoso e provavelmente mafioso uma relíquia que ele encontrou. Lá ele conhece a cantora local Winnie Scott, interpretada por Kate Capshaw, e os dois não têm uma boa primeira impressão. A negociação não sai muito bem e Jones acaba sendo envenenado. E começa uma grande luta no local contra os capangas do mafioso para conseguir o antídoto. E no meio da confusão de muitos socos e tiroteio, ele e a cantora acabam por se jogar de uma janela e aterrissam dentro de um carro, onde está esperando por eles o garoto Short Rounds, que é interpretado pelo grande vencedor do Oscar, Ke Huy Quan, que era o motorista de fuga. Então se inicia uma perseguição de carro pelas ruas da cidade, com direito a muitas coisas destruídas pelo caminho. E os nossos heróis conseguem escapar em um avião. Ou era isso que eles tinham pensado, pois o avião era uma propriedade do homem que os perseguia. E por isso o piloto os abandona em pleno ar. Eles tentam pilotar o avião sem nenhuma experiência e têm de saltar em queda livre usando apenas um bote salva-vidas. E eles vão escorregando de uma montanha de neve até caírem em uma cascata, até que eles se salvam em um rio e descobrem que eles estão na Índia. Lá eles se deparam com uma aldeia devastada e uma população morrendo por causa da fome. E o ancião do lugar explica que um novo marajá sequestrou as crianças da aldeia e roubou também uma pedra sagrada e os condenou à escassez de recursos naturais e também à miséria. E ele pede para o Indiana Jones que recupere essa relíquia sagrada. Quando chega a noite, um garoto desfalecido chega na aldeia e fala que outras crianças estão presas no palácio. E o trio principal parte em uma expedição em busca do Templo do Marajá. Chegando lá, eles são bem recebidos e são convidados para jantar. E durante o jantar, eles conhecem um Marajá
que na verdade é uma criança. Enquanto Jones conversa com o assistente do Marajá e um oficial britânico, Short Round e a cantora Willie tentam jantar naquele local, mas descobrem que a culinária não é aquilo que eles estavam pensando e é muito exótica para o gosto deles. Passando por intestino de cobra, besouros, sopa de óleos e até cérebro de macaco como sobremesa. Na sua conversa, Indy tenta arrancar alguma informação do assistente, mas acaba não tendo muito sucesso. Quando chega a noite, Indiana é atacado em seu quarto. Ele tem que lutar para sobreviver. E depois que derrota seu inimigo, descobre que no quarto de Willie há uma passagem secreta. Ele e Short Round adentram na passagem que os leva a um túnel cheio de insetos. E quando chegam a uma câmara escura, o garoto acidentalmente aciona uma armadilha. E assim o teto começa a descer lentamente com o intuito de esmagar os dois. E se não bastasse isso, ainda tem espinhos gigantes vindo do chão e da parte de cima. E para se salvar, eles têm que contar com a ajuda da senhorita Scott, que tem que acionar uma alavanca em um compartimento cheio de insetos peçonhentos. Depois de se salvarem, os três seguem em frente e encontram uma caverna enorme. E se deparam com um ritual sendo realizado, onde o sacerdote Molahan, interpretado por Amrish Puri, sacrifica um rapaz, retirando seu coração e o atirando nas lavas do vulcão. Lá, Indy avista alguma das pedras roubadas e quando o local esvazia, ele tenta retirá-la sem que ninguém veja. E nisso ele acaba encontrando as crianças sequestradas da aldeia que estão sendo feitas de escravas pelos seus sequestradores. Mas os protagonistas são sequestrados pelos inimigos e em sua jaula, dois garotos explicam para os heróis que o sacerdote está obrigando todos a beberem um sangue e passam a ser controlados por ele. E isso foi feito inclusive com o jovem Marajá. E desse jeito ele consegue fazer com que esses garotos escavem incessantemente até encontrarem todas as 5 pedras sagradas, que ele acredita que podem trazer riqueza e poder. E depois o vilão consegue fazer com que Henry tome o sangue e começa a controlá-lo. E decide sacrificar a jovem Willie Scott em uma cerimônia. Mas antes que o pior aconteça, o garoto Round consegue escapar de suas correntes e parte em busca de salvar seus amigos. Ele vai para onde está acontecendo a cerimônia e no último momento ele queima Jones e assim o retira do transe. Eles conseguem retirar o Willie do local do sacrifício e vão tentar resgatar as crianças que estavam lá sendo escravizadas. Eles as libertam e têm que lutar contra os carrascos. E no meio da briga, Short Round consegue queimar o Marajá, que também o liberta do transe. Depois se inicia uma outra perseguição, agora nos trilhos da mina, e uma sequência de fuga muito eletrizante. Eles ainda têm de escapar da força das águas de uma cachoeira e tentam fugir em uma ponte. Mas acabam sendo cercados pelos inimigos. E para derrotar os vilões, Indy toma uma medida drástica.
Ele corta as cordas da ponte, derrubando assim todos eles em um penhasco que lá no fundo há um rio cheio de crocodilos. E Indiana Jones fica pendurado na corda da ponte que caiu junto com o Mola Ram. E os dois começam uma briga e para se salvar, Jones começa a atirar as pedras no fundo do rio. E o Mola Ram, tentando pegá-las, acaba se soltando e caindo e por consequência é devorado pelos crocodilos. E os nossos heróis conseguem retornar para a aldeia e Indy guardou uma pedra e o coloca no templo sagrado, de onde ela tinha sido roubada, e restabeleceu os recursos naturais da população local. E ainda trouxe de volta para seus lares todas as crianças sequestradas. E este segundo filme também teve seu sucesso e de novo foi premiado no Oscar. E esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistirem até o final. E eu sei que vocês estão se perguntando, cadê os outros dois filmes que faltam? Mas calma, eles dois vão estar guardados para o próximo vídeo que daqui a pouco eu já estou lançando no canal. Enquanto isso, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade que eu for postar aqui. Então, até a próxima! Mas acaba não tendo muito sucesso. Oi? Deixa. Ah, você chegou? Tá certo. Tá gravando já que consegui terminar aqui. Terminar esse bloco aqui, pelo menos.